Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite novamente, meus queridos. Eu esqueci de falar no início, mas o pastor André não está conosco, porque ele está servindo como preletor no nosso retiro de juniores. Então, se você não vê o pastor André por aqui, é porque ele está lá no retiro, tá bom? Então, dito isso, convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vamos continuar hoje o texto que iniciamos semana passada. Então, Lamentações, capítulo 3. Hoje vamos do versículo 21 até o versículo 27. Lamentações 3, 21 a 27 vai dizer o seguinte, eu leio na NAA: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para que os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra aqui aberta diante de nós, Senhor. Te pedimos agora, ó Pai, que Tu fale aos nossos corações, que Tu use a minha vida apesar de mim, ó Pai. Que eu diminua e que Tu cresça neste momento. É o nome de Jesus aqui oramos. Amém. Você já ouviu aquela expressão, é nas trevas que a luz brilha mais forte? Essa expressão é uma metáfora que sugere que a presença ou efeito de algo positivo como a luz é mais notável ou significativo quando contrastado com algo negativo ou obscuro, como a escuridão. Em outras palavras, essa expressão significa que em situações difíceis, desafiadoras ou obscuras, as ações ou qualidades positivas se destacam de maneira mais marcante e impactante. Essa expressão é também frequentemente usada para transmitir a ideia de que em momentos de dificuldade, as virtudes de alguém se tornam mais evidentes e valiosas para nós. E é exatamente isso o que podemos aprender com o texto que nós estamos considerando desde a semana passada. Apenas relembrando, consideramos anteriormente o início desse poema narrado no capítulo 3, aqui do livro de Lamentações, onde nós observamos que Jeremias, o profeta que escreve o livro, deixando de lado a personificação de Sião, Jerusalém, como uma mulher, nos capítulos 1 e 2, se coloca como representante do povo, testemunha e alvo pessoal da ira divina. Nós aprendemos também que em meio às trevas do sofrimento pela queda de Jerusalém, diante do Império Babilônico, o profeta encontrou a luz da esperança em Deus e na sua misericórdia. Nos versículos 1 a 18, que nós consideramos semana passada, vimos que Jeremias representa Deus e a sua ira contra si mesmo e contra o povo, com uma série de metáforas, buscando trazer ao leitor a sensação de angústia, de medo, de opressão que aquele estava causando a eles. Nós aprendemos lá que o pecado nos coloca na posição de inimigos de Deus, e que o próprio Deus, que é perfeitamente justo, punirá cada um desses pecados.
Nos versículos 19 e 20, também na semana passada, vimos uma mudança no discurso de Jeremias. O que antes era apenas uma lembrança dolorosa pelo sofrimento que ele havia experimentado e estava passando, se torna uma oração confiante a um Deus que é fiel e soberano sobre todas as circunstâncias. A partir do versículo 19 e 20, portanto, o foco sai do sofrimento e passa para a misericórdia divina. E com isso, nós aprendemos que apesar das situações, sejam elas quais forem, em Deus há esperança. Hoje, na continuação do texto, veremos que todo o sofrimento narrado e experimentado por Jeremias, ele vai servir como a base na qual o caráter de Deus é mais maravilhosamente expressado e exaltado. Assim, observamos que é no sofrimento que percebemos melhor o caráter misericordioso e bondoso de Deus, porque, novamente, é nas trevas que a luz brilha mais forte. Então, já indo para o nosso texto, primeiro ponto que eu gostaria de considerar com você, está lá no versículo 21 ao versículo 24, eu chamei de a misericórdia divina. Lamentações 3, versículo 21 a 24, vamos ler novamente. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Considerando rapidamente o contexto próximo aqui dos nossos versículos, a partir do versículo 19, como falamos anteriormente, Jeremias começa a focar os seus pensamentos no Deus da aliança e toma uma atitude. E a atitude que ele toma é orar, colocar diante do Senhor todo o seu sofrimento, tudo aquilo que estava passando, e começa a pedir a Deus que tenha misericórdia dele e o ajude a passar por aquilo. Diante de um estado de profunda tristeza, Jeremias, ele corria o risco novamente de focar apenas nos seus problemas. Porém, a fé que o levou a focar em Deus, a pensar e lembrar de Deus, é a mesma fé que o fará confiar, depositar a sua esperança nesse Deus. Por isso, o versículo 21 que nós lemos aqui, ele vem como uma continuação direta dos dois versículos anteriores. Uma tradução mais literal desse texto, e que demonstra bem o que o profeta está querendo transmitir, pode ser encontrada na tradução brasileira. Essa versão que é um pouco desconhecida, mas que é muito renomada pela sua fidelidade aos textos originais. Nessa tradução lemos o seguinte, o versículo 21, torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Em outras palavras, Jeremias toma uma decisão consciente de trazer à memória, de trazer ao seu pensamento aquilo que havia iluminado anteriormente a sua vida espiritual. Ele traz à memória quem Deus é, qual é o caráter desse Deus. E ao colocar isso fixo na sua mente, ele recupera a fé e a dependência no Senhor. Agindo dessa maneira, como o texto, conforme traduz a tradução brasileira aqui no texto indica, ele vai estar certo de que a sua perspectiva mudará. Ela vai sair do desespero, da agonia, e vai para a esperança, essa confiança em Deus. A palavra esperança, aqui no nosso texto, ela não descreve um desejo passageiro por uma boa sorte futura, mas na verdade é uma antecipação bem fundamentada
e duradoura do favor divino, da graça de Deus. Essa esperança, ela é derivada de uma fé sólida no Senhor, que já havia demonstrado inúmeras vezes ao povo de Israel que pode ser a pior circunstância, Ele é poderoso para transformar tal circunstância. E aqui nós poderíamos lembrar, por exemplo, do êxodo, na escravidão do povo ali no Egito, ou ainda a posse da terra de Canaã. O fato que não pode sair da minha e da tua mente é que essa esperança do profeta, ela é orientada para o Senhor e está alicerçada nele. A motivação da esperança de Jeremias, ela é mostrada nos versículos seguintes, que por muitos é considerado um dos textos mais bonitos da Bíblia. Lemos o seguinte na continuação, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Importante é lembrar que quando o profeta fala e declara essa verdade aqui, ele não está fazendo isso numa situação favorável, muito tempo depois do ocorrido, ou quando tudo já estava resolvido. Na verdade, Jeremias afirma o que está afirmando enquanto está passando pelo sofrimento. Ele vai contra o nosso comportamento natural humano, que quando está tudo bem, nós conseguimos louvar ao Senhor, mas dificilmente reconhecemos e exaltamos as virtudes de Deus quando tudo vai mal na nossa vida. Seria muito fácil dizer que Deus é bom, fiel, misericordioso, quando tudo estivesse bem, com o país ali prosperando, vencendo todas as batalhas, mantendo o seu território. Difícil é se manter fiel ao Senhor e adorá-lo quando o contexto é de morte, destruição, escravidão e fome. E é por isso que esses versículos tão conhecidos, quando vistos e entendidos em seu contexto, demonstram quão sólida pode ser a esperança em Deus quando nós confiamos totalmente nele. Uma dúvida que talvez possa surgir na tua mente seria: como Jeremias louva o Senhor pela sua misericórdia e afirma que essa misericórdia é a causa do povo não ser consumido, se ele está diante de um povo que foi consumido pela ira de Deus? A resposta é que, por mais que a destruição fosse quase total, eles ainda estavam ali. Apesar de quase tudo ter sido perdido, aqueles de quem ele fala e representa, eles estão aflitos sim, mas eles ainda estão ali. Eles não são e não foram completamente consumidos. E isso o profeta atribui à misericórdia de Deus, que não tem fim. Em outras palavras, mesmo sendo legítimo e justo que Deus destrua completamente todo o povo por causa do seu pecado, ainda assim, por amor ao seu próprio nome e por ser fiel às suas promessas, Deus age com misericórdia, salvando um remanescente daquele povo. Jeremias reconhece que o fato de que ele e o povo estarem vivos é uma demonstração visível, clara do amor de Deus, da sua misericórdia e da sua fidelidade, porque sem isso eles nem estariam vivos. É o fato da misericórdia do Senhor não ter fim e se renovar a cada manhã que Jeremias pode orar a Deus e ter esperança no futuro, na restauração de Judá e na vinda do Messias. Logo, pode afirmar com confiança e alegria: grande é a tua fidelidade. E somado a isso, ainda declarar no versículo 24, que a sua porção é o Senhor, portanto esperará nele.
Mas o que essa expressão significa? Porção aqui faz referência à distribuição da terra, à herança feita no período de Josué, quando os israelitas tomaram posse ali de Canaã, a terra prometida. Os levitas, porém, quando isso acontece, não receberam terra do mesmo modo que as outras tribos, conforme dito por Deus a Arão. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Números capítulo 18, versículo 20. Volte aí, bastante páginas, e vá para Números capítulo 18, versículo 20. Vamos ver o que Deus diz a Arão. Números capítulo 18, versículo 20. O Senhor disse também a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Em termos práticos, significa que os sacerdotes sobreviviam recebendo uma porção das ofertas e sacrifícios feitos pelas outras tribos no santuário. Essa imagem de um relacionamento particularmente íntimo com o Senhor e da dependência da providência divina para a sobrevivência transformou-se então numa metáfora para uma vida íntima com Deus e capaz de sobreviver em tempos de crise e dificuldade. Essa mesma metáfora aqui da porção, o Senhor sendo a sua porção, é também usada por Asaf, por exemplo, no Salmo 73, verso 26. Salmo 73, verso 26, Asaf vai escrever: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança, a minha porção para sempre. Resumindo, em meio às trevas do sofrimento, a luz da misericórdia e da fidelidade divina, assim como a segurança na dependência em Deus, brilham muito mais fortes diante dos olhos de Jeremias. E esse texto traz algumas lições importantes para mim e para você também. Primeira lição: a razão da nossa esperança é a misericórdia do Senhor. Jeremias deixa bem claro que a misericórdia divina, que de maneira bem simples é expressa no ato de Deus em não nos dar aquilo que realmente merecemos, é o fundamento pelo qual ele pode ter esperança e a causa de as coisas não serem piores do que são. De igual modo, todo crente, em qualquer época, deve ter este mesmo entendimento. Ao afirmarmos que a misericórdia divina é Deus não nos dando o que realmente merecemos, lembramos que não há nada de bom em nós, e a única coisa que realmente merecemos é o inferno, é a condenação eterna. Porém, intimamente ligada com a misericórdia está a graça de Deus. Assim, o Senhor, sendo gracioso, nos dá o que nunca mereceríamos, a saber, a salvação em Cristo Jesus. Deus não tem obrigação nenhuma para conosco. Nós não merecemos nada de bom, e receber a punição pelos nossos pecados é mais do que justo da parte dele. Todavia, olha o que Paulo diz em Efésios 2, capítulo 2, versos 4 a 7. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso
para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Colocando de outra forma, aqueles que creem em Cristo para a salvação podem ter esperança em um futuro melhor. E quando eu digo futuro melhor, eu não estou falando de prosperidade aqui na terra, mas de uma vida alegre, feliz na eternidade. Porque eles podem ter a certeza de que Deus, segundo a sua soberana vontade, e apesar das nossas imperfeições, decidiu ter misericórdia. Ou podemos dizer, decidiu não nos dar o que realmente merecemos, o inferno e toda a condenação eterna. Tudo isso para a sua própria honra e glória. Esse deve ser o fundamento da tua e da minha esperança. Dinheiro, saúde, status, títulos, tudo isso passa, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Segunda lição: a misericórdia do Senhor é a causa de as coisas não serem piores do que são. Por mais que Sião tivesse sido destruída, o povo escravizado e passando por fome, ainda assim as coisas não eram as piores possíveis, pois ainda havia um remanescente e eles podiam ter esperança numa restauração futura. Mas tudo isso é devido à misericórdia de Deus, pois ela é a causa de não sermos consumidos. De semelhante modo, ainda que as coisas na tua vida estejam ruins, saiba que elas não são piores unicamente pela misericórdia do Senhor. Por exemplo, talvez o teu problema seja no trabalho, mas pior seria se você estivesse desempregado. Você pode estar doente, mas pior seria se você estivesse num leito aguardando a morte. Pode estar com problema com teus pais, mas pior seria se você fosse órfão. Indo além, a Escritura ainda ensina que o Senhor é tão bondoso que até mesmo com os ímpios, que são vistos como os inimigos de Deus, até para esses Ele demonstra misericórdia. Até para você que vive uma vida totalmente descomprometida com o Senhor, pecando à torto e à direita, fazendo apenas o que a tua carne quer fazer, e ainda dizendo que Deus não existe ou que não é bom, ainda para você é demonstrada misericórdia. No caso, uma misericórdia momentânea, uma vez que Deus punirá todos os pecados cometidos, mas ainda assim suficiente para que você aproveite a sua vida aqui na terra. Saia daqui sabendo que é pela misericórdia divina que você levanta pela manhã, que tem um trabalho, uma família, amigos, comida na mesa, ar nos seus pulmões e até mesmo uma boca que possa falar Deus não existe, ou um cérebro que pense consigo mesmo, eu consigo as coisas pelo meu próprio mérito. Diante disso, só nos resta ter uma atitude, a atitude de humildade e reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, e sem a sua misericórdia, você e eu já teríamos sido destruídos. Terceira aplicação: o modo de nós combatermos o sofrimento é conhecendo quem Deus é e confiando nele. Jeremias foi um homem que chegou no ponto mais escuro do sofrimento, a ponto de dizer que não tinha nem esperança, que havia perdido a sua esperança em Deus. Porém, apesar disso tudo, quando ele orou ao Senhor, reconhecendo quem Deus é e colocou a sua confiança nele, ele teve a sua esperança renovada, a sua fé renovada. Nós, crentes no Senhor Jesus, temos muito a aprender com ele.
Diferente desse profeta que olhava ao longe, esperava o Salvador, nós temos o privilégio hoje de olhar para a revelação completa de Deus na Escritura e conhecer mais sobre esse Salvador, saber o que Ele fez por nós, saber o que Ele requer de nós e etc. Não importa quão grande seja o nosso sofrimento, precisamos aprender a depender de Deus e encontrar segurança e paz em quem Ele é. Ele é fiel, justo, santo, misericordioso, sábio, amoroso, bondoso. E aí eu poderia continuar a noite inteira falando. Quando finalmente descansarmos nessas verdades, nada mais conseguirá roubar a nossa paz. Pois como diz o Salmo 118, 5 e 6, em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga, me deu descanso. O Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem. Lembrar quem Deus é, nos ajuda a vencer aquilo que tanto nos aflige. Segundo ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, está lá no versículo 25 ao versículo 27 de Lamentações 3, eu chamei de a bondade divina. Vimos a misericórdia divina, agora a bondade divina. Versículo 25 a 27 diz o seguinte: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Nos versículos anteriores, vimos que diante das trevas do sofrimento, a luz da misericórdia divina, da fidelidade do Senhor, brilharam mais forte. Agora veremos também que em meio à dor, a bondade do Senhor também resplandece. Os versículos 25 a 27 podem ser considerados como lições que o profeta que experimentou o sofrimento e encontrou no Senhor esperança, deseja transmitir aos seus leitores. Jeremias, portanto, vai mostrar aqui 3 coisas que fazem bem para aqueles que são fiéis ao Senhor. O primeiro bem declarado no versículo 25, vem do Senhor, pois Ele é bom para aqueles que nele depositam a sua esperança. De acordo com o versículo, quem tem esperança em Deus, demonstra isso por meio de uma busca ativa por Ele. A tendência natural de todo ser humano, ao experimentar o sofrimento, é se afastar de Deus, é culpá-lo, é desacreditar naquilo que Ele diz por meio da sua palavra, desacreditar que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é sábio. Mas o melhor caminho, conforme o profeta está ensinando, é correr para mais perto do Senhor e realmente esperar nele. Buscar a Deus, portanto, significa se comunicar com Ele, entrar em sua presença e obter ajuda. E para as pessoas que agem assim, Deus se revela bondoso para com elas. O segundo bem, demonstrado no versículo 26, fala a respeito de uma coisa boa que o povo de Deus pode fazer enquanto está passando pelo sofrimento. Ele vai dizer lá que é bom que eles esperem em silêncio a salvação do Senhor. A ideia aqui do texto é de uma espera paciente, respeitosa, reverente e não ausente de oração ou calada. É importante ler essa fala no contexto do livro, como as palavras do profeta dirigidas a Deus, com a esperança de obter alívio de seu castigo. Jeremias, e isso nós percebemos desde o versículo 1, não está em silêncio,
mas ele também não está furioso com Deus. Ele levanta desafios à aflição contínua de Deus, mas nunca questiona a justiça por trás desse castigo. Em outras palavras, ele reconhece que a dor é uma consequência dos pecados do povo, mas ainda assim, ele clama pela misericórdia de Deus. O bem final, no versículo 27, vai demonstrar que é bom suportar o jugo quando se é jovem ou na sua mocidade. O jugo aqui no texto é o peso da disciplina de Deus. Assim como um jugo, de maneira literal, une dois animais da mesma espécie para que eles realizem determinada ação sem se desviarem do caminho, o jugo da disciplina divina restringe, limita as ações rebeldes do seu povo. A implicação da afirmação parece ser que, se alguém experimenta esse castigo de Deus, essa disciplina divina, quando jovem, mais tarde na vida, essa pessoa trilhará um caminho reto e piedoso, porque ele saberá das consequências das suas atitudes. Resumindo, o homem que experimentou a dor ensina que é bom esperar em Deus, e isso pacientemente, porque Deus é bondoso e misericordioso para aqueles que agem assim. E experimentar isso, essa dor na juventude, tem seus benefícios, a saber, experiência e retidão, pois tal pessoa saberá quão dolorosas são as consequências de desobedecer ao Senhor. E esse texto também traz algumas lições importantes para nós. A primeira delas é que ter esperança em Deus não é estar passivo a Ele. Diferentemente do que se possa pensar, quando realmente temos nossa esperança depositada no Senhor, não ficamos apenas olhando a vida passar ou esperando que as coisas se resolvam. No caso do profeta, quando ele decide retirar o sofrimento do foco dos seus pensamentos e esperar em Deus, ele imediatamente se volta para o Senhor em oração. Ter esperança de que Deus pode me auxiliar a passar por qualquer que seja a minha dor, deve envolver, na mesma proporção, uma busca por misericórdia, consolo, ajuda e etc. em Deus por meio da oração. Em outras palavras, quanto mais eu reconheço que eu preciso de Deus, mais eu preciso ativamente me aproximar dele. Não é suficiente sabermos teoricamente que Deus pode nos ajudar, que Ele pode nos dar alívio, que Ele pode nos dar descanso para nossas almas. É necessário que demonstremos fé, e uma fé viva, uma fé que age, e nos aproximarmos dele com confiança. Isso é basicamente o que o autor aos Hebreus ensina na sua carta. Olha comigo, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Anda muitas páginas agora para frente. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Tenha esperança sim em Deus. Confie totalmente que nele há esperança para o fim da tua dor. Mas faça tudo isso de maneira ativa, se achegando a ele em oração, com louvores e adoração. Porque como Jeremias está dizendo aqui no texto, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam.
Segunda aplicação: esperar no Senhor é esperar com paciência. Ao mesmo tempo que a nossa esperança em Deus deve ser ativa, colocando diante do Senhor as nossas necessidades por meio da oração, ela também deve ser paciente. Afinal, bom é aguardar paciente, com reverência, a salvação que vem do Senhor. Deus nunca ensinou que tudo o que pedirmos acontecerá instantaneamente. Na verdade, o ensino das Escrituras, por exemplo, na parábola do juiz iníquo, lá em Lucas 18, é para orarmos sempre e nunca desanimarmos. Muitas vezes, quando nós sofremos, nós até tomamos a atitude de nos achegarmos a Deus, porém nós queremos que tudo se resolva no estalar de dedos. E se não acontece da maneira que queremos, ainda murmuramos, questionamos, duvidamos se Deus está aí para nós. Por exemplo, quando você está lá no seu colégio ou na sua turma da faculdade e começam a zombar de ti, a te excluírem porque você é cristão, a te perseguirem, você ora a Deus pedindo para que parem, mas na verdade só continua, só aumenta. O ano todo você sofre aquilo diariamente. O que você fará diante disso? Vai murmurar dizendo: Deus abandona os seus filhos? Ou Ele não está nem aí para mim? Ele não está vendo a minha dor? Ou você vai esperar com reverência e paciência no Senhor? Outro exemplo, e esse aqui é até bem mais atual: se você que está sempre envolvido na igreja, participa de todas as atividades, não falta um metanoia, uma unade, e aí você vai fazer a prova do Enem, mas você não passa, mas aquele seu amigo ímpio, que não está nem aí para nada, que fica o ano inteiro à toa, ele passa naquilo que você queria. Inclusive, você vai questionar a Deus pensando que Ele errou na hora de abençoar os seus filhos? Você vai pensar que Deus é obrigado a lhe abençoar porque você participa das atividades aqui na igreja? Ou você vai esperar com reverência e paciência no Senhor? Esses são alguns exemplos de situações reais que revelam como confiamos pouco em quem Deus é e não sabemos sequer ter esperança nele. Talvez para você esses exemplos não façam sentido, mas e se eu desse exemplos na área profissional, lá no seu trabalho, na sua busca por uma vaga de emprego, na sua vida familiar, na sua casa, com os seus pais se divorciando ou já divorciados, com problemas na sua saúde, ou então no seu namoro, ou no namoro que você deseja ter? Será que você não faria o mesmo? Será que você não esperaria no Senhor, olharia para Deus, questionaria o que Ele está fazendo e se realmente Ele se preocupa com você? Será que você não está olhando para o Senhor como se Ele fosse seu servo, ao invés de verdadeiramente seu Senhor? Que o Espírito Santo sonde nossos corações e nos mostre realmente onde estamos falhando e duvidando do seu caráter, e que Ele mesmo nos ajude a esperar com paciência, com reverência, sabendo que nele há esperança. Já caminhando para a conclusão, podemos resumir o que foi dito aqui nesta noite, afirmando que é na escuridão do sofrimento que a luz de quem Deus é brilha muito mais forte. Jeremias mostrou que em meio à dor percebemos mais claramente que Deus é misericordioso, fiel e bondoso a nós, mesmo nós muitas vezes não sendo fiéis a Ele. Diante disso, nossa responsabilidade ao sofrermos é confiar em quem Ele é
e esperar ativamente, em oração e pacientemente, tendo a plena convicção, como Paulo diz, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter a nossa esperança firmada nele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, exposta diante de nós. Te louvamos pela Tua graça e Teu favor e nos conceder esse privilégio, ó Pai, de ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, que Tu nos ajude, ó Pai, a esperar em Ti, Senhor. Nos ajuda a Te conhecer cada vez mais, ó Pai. Muito mais do que Te conhecer, a confiar, Senhor, em quem Tu és. Confiar no Teu caráter, Senhor. Sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ó Pai. Nos ajuda a descansar na esperança que há em Ti, na esperança que há na eternidade, naquele lugar que não há choro, nem tristeza, nem morte, nem dor. Que a nossa esperança esteja firmada em Ti e que, apesar das nossas dores, possamos depender das Tuas promessas, ó Pai. Fica conosco agora, em nome de Jesus que oramos, arrependidos de nossos pecados. Amém.